o acampamento continua, os nossos desafios estão diante de nós. Vem aí agora a segunda palestra do irmão Bernardo com os 2 módulos que ele tem preparado para você, o 3º e o 4º. Assista até o final e depois não perca as apresentações e aquilo que tem na sequência. Olá e muito bem-vindos à parte número 3 dos desafios na vida de um jovem desse Acampa Jovem Virtual 2021. Vamos lá! Desafio luta, necessário vencer. Com saúde espiritual, a dieta certa e o exercício diário espiritual. O desafio, um combate, uma luta, uma guerra. E você está nessa guerra espiritual, nessa luta, nesse combate espiritual. Precisa estar lutando com as armas certas. E a principal delas é a fé. Para ver a mão de Deus te ajudando, te querendo libertar de estar preso a lutar sozinho contra os desafios. Muitas áreas de desafios vocês mencionaram e já eliminamos mais algumas delas. E agora vamos entrando em alguns dos outros desafios, mas todos eles representam perigos. Perigo é que cada um desses desafios, e também daqueles que não mencionaram, pode levar ao pecado, mas não é necessário que isso aconteça. E o desafio número 3 é a participação nas reuniões. Vocês falaram como eu posso vencer as barreiras de vergonha, a timidez, para se manifestar ou para me manifestar nas reuniões e como lidar com a pressão psicológica dos demais irmãos. Talvez nem exista, mas ela é sentida. Então vamos nos ocupar com esse desafio seu um pouco. Dicas para chegar lá. Tipos de participação na reunião. Nós podemos participar com orações, com hinos, com doutrina, revelação, que se dá por meio de pregação ou do estudo bíblico. Estudo bíblico é um ótimo começo, gente, porque você precisa ali expressar apenas um único pensamento, uma frasezinha. Não é uma pregação, é diferente. Então, facilita bastante para vencer os seus medos ali. E sabe, a Bíblia nos afirma em 1 Coríntios 14, 26, que cada um de vós tem. E aí segue uma lista de coisas que tinha. Cada um tem algo para contribuir numa reunião. E aí você precisa se perguntar, como? Você diz, como? É verdade isso? Cada um tem? Será que eu tenho? Você tem? Se você não tiver, então precisa ter primeiro. Então, de fato, e você diz, como? Verdade? Cada um tem, então você tem. Se você não tiver, então você precisa ter primeiro alguma coisa. Precisa se ocupar com a palavra de Deus, precisa orar, precisa ter uma vida com Deus. E sabe que bastam 5 palavras? 1 Coríntios 14, 19, o grande apóstolo, o apóstolo Paulo, diz que ele prefere falar 5 palavras com a mente dele, com a inteligência, também com a inteligência espiritual, do que 10.000 palavras dos quais ninguém tem proveito. 5 palavras não é muita coisa, não. Não é uma pregação, é um mini pensamento. Será que você não tem? A palavra de Deus diz que cada um tem. É uma afirmação. Deus parte desse princípio. E sabe, não tem como participar, nem pela primeira vez, nem pela segunda, terceira, quarta, nem nunca, se você não tiver uma vida com Deus. Isso é um princípio básico. Às vezes você pensa, eu quero participar, mas eu não consigo. Primeiro você precisa ter uma vida com Deus. Eu sei que não é exatamente o seu desafio que você colocou, mas é preciso ter isso, e por isso eu menciono também. Marcos 3, o Senhor Jesus, ele nomeou os 12 discípulos, ele escolheu de dentre muitos outros, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar 2 ações. Mas para fazer isto, para ter a pregação, precisa estar com ele, na fonte. Você conhece esses momentos com ele, para depois poder ter alguma coisa e compartilhar com outros. E sabe, isso se nota. Em Atos 4, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e o quê? Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É isso que é preciso.
Não é preciso estar com algum mestre humano. Não é preciso estar numa escola bíblica, por exemplo. Não é preciso fazer cursos teológicos. Por mais que tudo isso possa ajudar, que possa ser útil, que você possa aprender de repente muita coisa, também em conversas com irmãos, ter alguém que te guia também nessas coisas é importante. Mas o mais importante de tudo é ter essa vida com Deus, essa vida com o Senhor Jesus, estar com Ele. Você pode fazer até um curso de pregação e fazer uma pregação muito bonita e não tem efeito nos ouvintes. Pelo menos não aquele efeito que Deus gostaria que tivesse. Por quê? Porque você não estava com Ele antes. Você fez por própria vontade. Então vamos nos perguntar a nós mesmos, será que esse desafio, esse medo meu de participar também, não vem talvez desse ponto ali que a minha vida, a minha própria vida com Deus não está do jeito que deveria estar? Se eu não estava com Ele antes, com Jesus, se eu não aprendi dele, eu vou ter medo de fato. Aí vai ser um desafio muito maior ainda e não vou conseguir vencer isso tão fácil não. É preciso estar com Ele e esse é o melhor lugar. Muito bem, precisamos ter comunhão então com Deus e com o Senhor Jesus. E precisamos também acelerar um pouco, né? E a pressão e o nervosismo? Cada um tem, repito de novo. Portanto, todos podem esperar algo de você. A questão é, será que eu tenho algo? Se eu não tenho nada, aí esse esperar dos outros por mim pode ser uma pressão sentida em mim. Mas é uma pressão por culpa própria. Eu não tenho nada. E a palavra diz que cada um tem. Então, precisamos examinar esse ponto novamente. Se eu não tenho, qual que é o motivo disso? Talvez tenha a ver com o desafio número 1. Assista lá de novo. Ou será que é falta de vida com Deus? A pressão psicológica ela não deveria existir, mas ela pode sim ser sentida. Isso você tem razão. Não pense que para mim era diferente quando eu comecei a falar em público. E até hoje, às vezes, é assim. Será que os estímulos dados aos jovens, isso agora é uma exortação para os mais velhos, será que os estímulos que nós estamos dando aos nossos jovens são dados de forma errada? Que, na verdade, seria uma alegria ver um jovem se empenhando. E, às vezes, ele fez uma oração e usou uma palavra errada. Depois, aquele irmão mais velho, todas as boas intenções que ele tem, ele vai lá e corrige logo aquele erro. E talvez foi um erro de fato. Será que precisava fazer isso em primeiro plano? Será que se foi a primeira vez que esse jovem orou numa reunião em público, será que não teria sido muito mais estímulo para ele, muito melhor para a vida espiritual dele, um pequeno elogio? Fiquei muito contente que ouvi sua voz hoje. Isso me encorajou a mim. Foi edificante para mim de ouvir você? Vamos pensar um pouco nisso. A hora da correção também tem que existir. Concordo plenamente. E é preciso. Mas será que numa primeira participação de um jovem já é o momento de corrigi-lo? Isso não vai inibir ele? Não vai causar uma pressão psicológica maior? Mas também você tem as suas desculpas, não é? Eu não sou um homem eloquente. Eu não tenho o nível daquele irmão. Muito bem. O que é o nível que precisamos ter numa reunião? Você não é eu e eu não sou você. E isso é bom assim. Se todos fossem iguais, nós teríamos tudo nivelado, tudo igual. Isso não é o que Deus quer. Deus quer dentro dessa unidade maravilhosa uma diversidade, tanto de dons como também de níveis. E existem. Tem nenéns na fé e tem pais em Cristo. Tem jovens na fé e cada um precisa algo ao seu nível. Então precisamos cada um exercer o seu dom ao seu nível. Não sou homem eloquente, não sei falar. Sabe qual que é a resposta de Deus a esse homem que falou isso? Esse homem por acaso foi Moisés, o grande líder do povo de Deus. Deus falou para ele: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. E Moisés já havia segundos atrás experimentado isso, que Deus de fato o ensinaria. Então não se preocupe com eloquência. Eloquência não é requerida. Deus vai te ensinar. Deus vai estar com a sua boca. Só que não cai do céu. Não vem do nada. Episódio 1 é importante. Continuando, aquele friozinho na barriga provavelmente nunca vai passar. E é bom também, é preciso.
Precisamos ter esse temor a Deus, precisamos ter a consciência de que estamos entregando a palavra de Deus, seja por meio de qual forma que for. Então isso é um ponto até positivo. Mas você falou que não é um homem eloquente. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Lembre-se disso também. Muito bem, o nervosismo, ele pode e deve ser vencido. Mas como? Com oração, uma oração sincera diante de Deus. Realmente se abrindo diante de Deus, colocando para Ele aquilo que você sente, pedindo a Ele que tire esse nervosismo. É preciso também muita luta e força de vontade da sua parte. Isso é necessário também. Sem essa luta, sem força de vontade, você não vai vencer esse nervosismo. E comece pequeno. Não pense logo em fazer uma pregação. Comece pequeno, em casa, entre os amigos, lá onde você se sente mais à vontade, mais seguro. Também é preciso começar pequeno nas reuniões. Faça uso de citar o hino. E sabe o que? Se você não conhece o hinário, Deus não vai te dar o hino. De novo, conhecimento é necessário. Você precisa saber quais hinos existem para citar um. Principalmente um que caiba naquele momento. Oração, uma oração pequena. Oração é algo que qualquer cristão sabe fazer. Se não souber, temos que pensar, será que é um salvo mesmo? Oração é um dos primeiros sinais de uma vida nova. E para expressar um pensamento, comece com um estudo bíblico. Um pensamento pequeno. Também ali não é necessário expressar algo muito delongado. Foca no ponto, expresse aquilo que você quer mostrar e não se delongue demais. Isso também não convém, mas é um ótimo momento para você começar pequeno. O nervosismo, ele muitas vezes produz até mesmo a própria timidez. Timidez, às vezes, você pensa é uma coisa do caráter, e pode ser sim, mas muitas vezes a timidez é uma consequência de nervosismo. E isso muitas vezes tem o seu motivo na sua falta de preparo. E Deus, ele quer tirar essa timidez de você. Então, prepare-se. Nada cai do céu. Se você quiser expressar um pensamento num estudo bíblico, por exemplo, durante a semana, nesta reunião que muitas localidades têm, de uma forma inteligente, de uma forma espiritual, expressar algo que realmente contribui, então sabe o que? Você está sabendo o tema desse estudo bíblico já há dias. Você precisa se ocupar com esse tema em casa. Não é assim chegar na reunião, abrir a Bíblia, estudamos Neemias 8 e agora eu vou pensar o que eu posso falar sobre isso. O Senhor, ele vai dar um ou outro pensamento também dessa maneira. Agora, se eu já sei que o tema é Neemias 8, por que você não sentou em casa? E não 5 minutos antes da reunião, mas durante toda aquela semana anterior, estudando um pouco sobre Neemias 8, você vai matar 2 desafios de uma só vez. Você vai estar se preparando, com isso o seu nervosismo diminui, a sua timidez vai diminuir e, melhor do que qualquer outra coisa, você se ocupou com a palavra de Deus. E isso vai te trazer crescimento espiritual, crescimento para o teu homem interior. Deus está querendo te ajudar, mas você tem que querer também. Ele quer tirar a timidez de você, porque não é algo que ele aprova no fundo. Veja bem, quanto aos incrédulos, ele até lista os tímidos entre aqueles cuja parte será no lago de fogo. Apocalipse 21. Isso é claro quando alguém é tímido demais para se converter, para aceitar a obra de salvação de Cristo, a sua parte será no lago de fogo. O salvo, você, não vai ter esse destino. Eu estou colocando esse versículo apenas para te mostrar como a timidez é algo sério diante de Deus. Então, leve isso em oração a Ele, faça a sua parte, preparando-se, inclusive para uma pregação, não no sentido de eu quero pregar no domingo e por isso eu vou me preparar agora, mas no sentido de, Senhor, eu quero que Tu me usas em algum momento da minha vida para o que for preciso, também se for para uma pregação. Então, eu me preparo agora para isso. E daí, sim, quando o Senhor quer, no momento exato, você já tem alguma coisa, viu? Cada um tem. Muito bem, espero ter ajudado um pouco com essas dicas. Não esgotamos o tema. Pense sobre isso também depois em sua casa. Outros desafios estão por vir.
Acampa Jovem Virtual 2021. Desafios na vida de um jovem cristão. A parte 4 agora. Muitas áreas de desafios vocês mencionaram na enquete e várias delas já eliminamos nos outros episódios. E agora os últimos 2 da parte de desejos totalmente legítimos. Já sabemos os perigos que todos esses desafios podem levar ao pecado. E o desafio número 4, encontro, namoro, noivado, matrimônio, casamento, etc, etc. Todo esse complexo. Vocês mencionaram diversas vezes também na enquete. Uma das perguntas foi, garotas podem perguntar a garotos por encontro? Ou seja, quem toma a iniciativa? No fundo é essa a pergunta. E outra coisa, como escolher com vistas a namoro, noivado e casamento. E eu tenho vontade muito forte de casar. Muito bem, isso é um complexo de perguntas bastante amplo e com certeza, tanto quanto nos outros episódios, eu não posso dar uma resposta definitiva nesse desafio e tampouco posso abordar esse tema de forma exaustiva. Poderíamos fazer Acampa Jovem só sobre esse tema e ainda talvez não esgotar tudo o que vocês precisam e tudo o que se passa nos corações de vocês. Então, de novo, vou ter que tentar dar algumas dicas para vocês chegarem lá sozinhos. Quem toma a iniciativa? Essa é uma pergunta bastante difícil, talvez, para responder. Porque, de forma geral, muitas vezes as moças, as meninas, estão mais abertas, têm mais liberdade até mesmo de conversar do que os rapazes. E vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Talvez não seja exatamente o que você espera. Garota pode convidar garoto para encontro. A primeira vez quando a Bíblia fala sobre esse tema é: portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Nós vemos nesse versículo que a iniciativa para finalmente um casamento é do homem. Isso é uma palavra que Deus disse até mesmo antes da época da lei. Ele falou isso antes de qualquer outra coisa que aconteceria nesse mundo. Ele falou isso quando ainda não tinha sociedade humana formada, quando ainda não tinha costumes humanos, porque muitas vezes se ouve dizer isso, mas isso foi antigamente assim. Viu, isso aqui, esse versículo aqui é antes daquele antigamente que vocês têm em mente, sabia? Porque nesse momento não tinha ainda uma sociedade humana formada, não tinha muitas pessoas no mundo. E Deus falou isso. Depois, em Gênesis 24, um belo capítulo que merece um estudo de vocês, Abraão envia o seu servo e o servo fala, Isaac foi ao encontro de Rebeca, Isaac trouxe Rebeca para dentro da tenda, e Isaac a tomou e a amou. Também ali a parte ativa é o homem, é a parte masculina. Vocês querendo ou não, é um princípio que vale também ainda hoje. Eu não estou estabelecendo com isso uma lei, me entendam corretamente, por favor. Dependendo da situação, de repente a menina pode abrir a boca primeiro. Agora, se ela toma a iniciativa de chamar para um encontro, e talvez pense em algo mais, porque se eu chamo alguém para um encontro, eu tenho algum sentimento por ele. Vocês devem concordar com isso, não é? Você não vai chamar alguém para um encontro se você não quer absolutamente nada com essa pessoa. Não é só um simples lazerzinho, um passatempo. Então você tem que se examinar os seus objetivos. E os meninos também, vocês devem avaliar isso. Será que é a maneira como Deus quer as coisas? Se isso realmente, Deus ele não quer que vocês façam qualquer coisa em termos de namoro que não tenha um motivo mais sério por detrás, aí eu preciso me perguntar como menino também. A menina está me chamando, ela está tomando a iniciativa. E Deus está falando na sua palavra que dentro de um casal, embora haja um equilíbrio total, a mulher é a parte sujeita ao marido. Se ela já começa com a iniciativa dela no primeiro encontro, será que é a mulher para a minha vida? Será que ela vai ser capaz de ser uma mulher assim como Deus quer? A Bíblia ela não menciona esses encontros a dois.
mas também não as proíbe. Por isso também eu não vou colocar uma proibição aqui. Eu não vou colocar uma lei que alguns dos irmãos mais velhos talvez esperam. Aí ele vai falar assim, isso não pode. Não vou fazer isso, porque a Bíblia não faz. Vocês têm que ter clareza quando se aproxima esse momento de ter um encontro a dois. Eu vou alertar para alguns perigos. Há perigos nesses encontros, sim. Pelo que já falei, você se encontra apenas com alguém pelo qual tem algum sentimento, algum interesse você tem nele. Então não se encontre para flertar, mas somente quando há um real interesse com o fim de se casar. Se você quer conhecer uma outra pessoa, um rapaz, uma moça, um rapaz, o que vocês fazem? Se encontrem num grupo, junto com outros jovens. É uma ótima oportunidade para observar o outro, trocar até palavras com ele, sem que haja imediatamente esse clima entre vocês. E escolhe também o lugar com cuidado. Escute conselhos dos seus pais, dos irmãos mais velhos. Esses conselhos não são dados para frear vocês, para limitar vocês, para restringir. São dados com boas intenções. Talvez, às vezes, são dados de forma errada, de uma forma falha. Mas será que vocês também não são falhos? Então, suportem os mais velhos e os mais velhos suportem também os mais jovens. Não vão lá logo proibir tudo, mas conduzir. Escolhe também o outfit adequado. Não vai para um encontro com uma roupa totalmente sensual, as meninas. Não vai para um encontro, rapaz, totalmente desdeixado. São impressões que também ficam, mas usem algo que seja decente e que não leve a um clima perigoso. E por isso também o lugar é importante. Por que não ser o McDonald's? Por que não ser um outro restaurante? Precisa ser sozinho no parque, num lugar escondido? Conhecer o outro também não significa conhecer o corpo do outro. Deus, ele não nos fala também em experimentos. Não nos vemos na palavra de Deus aquele costume de hoje, vários namorados ou namoradas, vamos ficar, vamos experimentar para ver se é esse, se é aquele, e depois você está tão confuso que não sabe nem mais qual que poderia ser. E a escolha talvez seja totalmente errada. Por quê? Porque você não esperou em Deus. A palavra de Deus nos dá uma dica. O casamento, o relacionamento e, portanto, também o namoro, que deve, teoricamente, levar a um casamento, é no Senhor. Agora também não me entendem assim, estou namorando, eu pensei em casar, mas eu percebo no meio do caminho que essa não é de fato a vontade de Deus. Aí sim, é absolutamente necessário que você pare por aí então. Porque nesse caso você não foi no relacionamento para experimentar, você foi com a motivação certa. Agora, se você já de antemão entra num relacionamento só porque é costume, só porque os meus colegas estão saindo, então eu também preciso, aí não. Por favor, nesse caso, espere para que Deus te esclareça de fato essa a moça. 1 Coríntios 7:39, isso é falado à viúva, mas é um princípio válido para todos. O casamento tem que ser no Senhor. O amor matrimonial é algo permanente. Portanto, namorar, que significa estar em amor, é para pessoas maduras, capazes de contrair um matrimônio. Não é algo para passar o tempo ou para diversão. Namorar, meus queridos, é algo sério. Ali que começa o compromisso para eventualmente uma vida inteira. Namorar não é aquilo que se fala por ali no mundo, que já ensina para a criancinha de 5 anos que precisa de ter uma namorada porque é interessante. Não é por aí. O perigo nisto é de ter uma fantasia do momento. Por isso, a dica número 1, não saia com nenhuma moça ou moço sozinho se não tiver certeza de que essa é a pessoa que Deus quer lhe dar. Acontece, você vê uma pessoa e você está toda cheia dessa pessoa. Mas no fundo é uma fantasia daquele momento. Você não tem certeza de nada e de repente você vai num relacionamento não feliz. Dica número 2, importantíssimo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37:5. Dica número 3, faça isso, entregar o teu caminho ao Senhor primeiro. A oração sobre esse assunto de namoro, noivado, casamento, vem antes de sua vontade e desejos. Não faça a sua escolha primeiro e depois ore sobre isso para dizer, mas eu orei sobre isso, eu coloquei diante do Senhor, eu fiz isso. Não, a oração vem antes. Vem até mesmo antes de você ter interesse por uma moça específica. Dica número 4.
Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse versículo muitas vezes é lido em casamentos, usado em anúncios de casamento, lá de Amós capítulo 3, versículo 3. E precisa de fato haver o mesmo comprometimento com o serviço ao Senhor. É isso que tem que estar em primeiro lugar. Não é o dinheiro, não é o carro que ele tem, a profissão que ele tem. São coisas também importantes que devem ser levadas em conta, mas não tem a prioridade. Ele tem comprometimento com o serviço ao Senhor? Ou um rapaz que já tem uma ideia do seu chamado para o futuro, Deus quer que eu faça tal e tal coisa para ele na minha vida? A moça que eu estou interessado, ela tem o mesmo comprometimento com esse meu serviço que o Senhor me deu? Porque senão vai dar problema. Isso inclui também o lugar de reunião e o partir o pão. Pense nisso. E acate também os conselhos dados por seus pais e de irmãos e irmãs em Cristo tementes a Deus e experimentados na fé. Não necessariamente são os que fazem algo e que têm alguma posição na igreja, como se diz. Não, irmãos e irmãs que realmente temem a Cristo, que são experimentados na fé. Às vezes são os mais quietinhos na reunião. Eles podem te ajudar. Eu tenho vontade muito forte de casar. Dicas. Siga os conselhos anteriores. Principalmente o do Salmo 37:5. Oração constante. Oração primeiro. Deus em primeiro plano. Ele vai te guiar, ele vai te mostrar a pessoa certa. Porque essa vontade forte de te casar pode te levar justamente àquele problema da fantasia do momento. A sua vontade é tão forte que você vê a primeira moça na sua frente, é essa. Aí não foi, você vê a próxima, é essa. Não foi, vê a próxima, não é essa. E depois você não tem mais certeza de nada. Oração primeiro. Nesse caso, pode ser um problema para vários. E existe isso. É de suma importância não fazer nada antes de uma oração, antes de oração constante, antes de ter certeza absoluta que é isso. Abre-se com alguém também em quem você tem confiança para conversar sobre esse assunto, de preferência com alguém que tem experiência espiritual. Isso é importante também. Ao invés de ir logo e falar com a moça, fale com alguém outro. Escute os conselhos. O desejo de se casar em si, ele não é um desejo pecaminoso, de maneira alguma. É de repente algo que Deus quer para a sua vida, Ele quer te dar isso para te fazer feliz também. Examine os seus motivos, portanto, para aquele desejo forte. Seria apenas a satisfação de desejos carnais? Tem pessoas que têm desejos sexuais mais fortes. E isso leva, de repente, ao ponto de querem satisfazer esses desejos. E como sabem que isto não funciona de qualquer jeito, então eu preciso me casar, urgente. Então, nesse caso, evite situações que possam fazer você pecar. E eu vejo vocês de novo no Acampa Jovem Virtual com outros desafios, outros irmãos que também vão contribuindo. Até lá!